A Lei 8666 vai completar ou completaria 30 anos no dia 21 de junho deste ano. Só que ela será revogada a priori, né, no dia 1º de abril e por isso não vai chegar a completar as suas 3 décadas. Mas essa lei, ela é aquele bicho, aquele osso duro de roer, ela tá ruim de largar o osso, e aí o pessoal tá falando por aí que o Tribunal de Contas da União aparentemente prorrogou a vigência da 8666 até o final do ano. Professor, é verdade esse bilhete? Esclarece melhor aí pra gente essa situação e eu vou explicar aqui pra vocês rapidamente. Olha só, primeiro pra gente começar a entender o que aconteceu, nós vamos para o artigo 191 da Lei 14.133, que cria aquele regime de transição entre a antiga legislação e a nova legislação. O artigo 191, de forma resumida, diz que até o decurso de 2 anos, a administração pública poderá licitar ou contratar diretamente com base na 14.133 ou usando a antiga legislação. E essa opção da administração pública, que é uma opção discricionária, ela deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso do instrumento de contratação direta. O ponto é que é o seguinte, a lei está dizendo que basicamente a gente está falando o seguinte, até o dia 31 de março, você pode fazer a opção pela escolha da antiga legislação. Feita essa escolha, mesmo após o dia 1º de abril, você vai poder continuar o seu processo de licitação. Inclusive, o parágrafo único diz que, na hipótese dessa escolha, a administração, se ela optar por licitar com base na antiga legislação, o contrato respectivo será regido pelas regras nela previstas durante toda a sua vigência. Ou seja, eu aplico ao contrato a mesma regra que eu adotei na licitação pública. Então a antiga legislação ela vai ter uma ultratividade, porque ela continuará regendo os contratos, mesmo no ano que vem, no outro ano e assim subsequentemente, desde que esse contrato tenha sido licitado ou contratado diretamente com base na 8666, na 10.520 e no RDC. O ponto, a dúvida é que é o seguinte, ele fala assim, ó, a opção escolhida deverá ser indicada expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação direta. Mas pensa comigo, a licitação começa pelo edital? Não, existem algumas fases anteriores à publicação do edital. E aí a questão é, qual que é o marco que vai definir se eu ainda posso adotar a antiga legislação? Seria 1, a instauração do processo? 2, algum outro ato após a instauração do processo? 3, a publicação do edital? E esse tema foi debatido no âmbito do Poder Executivo Federal e com base nisso foi elaborada a portaria SEGES 720 de 2023. Essa portaria, que é uma portaria bem recente da semana passada, diz que os processos licitatórios e contratações autuados e que forem instruídos até 31 de março de 2023, com opção expressa nos fundamentos da 8666, 10.520 e RDC, inclusive os derivados do sistema de registro de preços, serão por ela regidas desde que as respectivas publicações ocorram até 1º de abril de 2024, conforme cronograma anexo. O que se estava dizendo aqui é o seguinte, são 2 regras que nós temos. Primeiro, qual que é o marco para definir que você ainda pode adotar a antiga legislação? O marco aqui será a opção adotada pela autoridade competente nesse sentido. Ou seja, eu instauro o processo, inicio ali a instrução desse processo. Uma vez que esse processo esteja instruído, nós vamos entregar para a autoridade competente e ela vai decidir o seguinte, autoridade, qual o regime de licitação que você vai adotar? Veja, não é a abertura do processo, é um ato da autoridade competente. Esse ato da autoridade competente vai dizer o seguinte, olha, eu vou adotar aqui a 8666. Após essa opção dela, alguns dias depois, alguns meses depois, ocorrerá a publicação do edital. De forma resumida, é um período entre a abertura do processo e a publicação do edital. Aqui no meio haverá um ato da autoridade competente escolhendo qual regime de licitação ela vai adotar. Porque isso faz muito sentido, porque primeiro eu preciso ter um estudo para definir qual o regime de licitação que eu quero utilizar. Uma vez escolhido esse regime, eu preciso de um prazo para elaborar o edital de licitação. Então por isso que faz sentido que essa opção, que tem que acontecer até o dia 31 de março, seja por intermédio de um ato da autoridade competente dentro da licitação ou da contratação direta. O que o TCU decidiu a bem da verdade aqui? O TCU, ele mais ou menos concordou com essa portaria, mas ele não concordou com um prazo. Ele disse, não, até 2024 é muito tempo. O que o TCU quis dizer aqui? Ele quer impedir que a autoridade adote uma decisão por utilizar o antigo regime e fique eternamente esperando para publicar o edital de licitação. É claro que a portaria 720 já coloca um prazo que seria 2024. Só que vamos supor que não houvesse essa portaria.
Poderia a autoridade pública publicar esse edital daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos? Teoricamente sim, porque não haveria um impedimento legal. Ela já adotou a opção por utilizar o antigo regime. Só que aí o Poder Executivo disse não pode ser eterno. O Tribunal de Contas da União disse não pode ser eterno, mas também não pode ser até 2024. 2024 é muito demorado. Aí o TCU pegou e falou o seguinte: o TCU decidiu por unanimidade que os processos licitatórios e os de contratação direta, nos quais houve a opção por licitar ou contratar, seguindo a antiga legislação, podem continuar obedecendo a essas regras, desde que a opção seja feita até o dia 31 de março, ou seja, tem até a semana que vem para fazer a opção pelo antigo regime. E a publicação do edital, que é um ato que vem depois, deve ocorrer até no máximo 31 de dezembro de 2023. Os processos que não se enquadram nessas diretrizes devem seguir as regras da nova lei de licitações. Ou seja, o TCU não prorrogou a vigência da 8666. A vigência da 8666 termina no dia 1º de abril e ponto final. Dia 1º de abril ela estará revogada. O TCU apenas acrescentou mais uma regra. Se a autoridade optar por licitar com base na antiga legislação, até o dia 31 de março, ela pode seguir a 8666. Porém, não pode ficar eternamente esperando para publicar esse edital. O prazo máximo para ela publicar o edital é até o dia 31 de dezembro de 2023. Passou 31 de dezembro de 2023, esse processo não poderá mais seguir a antiga lei de licitações. Então ela será revogada no dia 1º de abril e nesse ponto nada mudou. Depois do dia 1º de abril não é mais possível, em novos processos, adotar a antiga legislação. Somente será possível adotar a antiga legislação naqueles processos em que já houve a opção expressa por adotar a 8666, ou 10.520 ou RDC, mas ainda assim haverá mais uma condicionante. Não demore demais para publicar esse edital. Publique o edital até o dia 31 de dezembro de 2023. Com isso eu consegui explicar a situação, mas eu só queria trazer mais uma informação, lembrando ainda que existe uma esperança para a 8666, que é o PL 934 de 2023, do deputado Alberto Mourão, que propõe aqui a prorrogação da vigência. Esse aqui, de fato, está propondo a prorrogação. Esse não é transição, ele está propondo a prorrogação até o dia 31 de dezembro de 2024. Porém, esse processo aqui, ele, apesar de ter sido apresentado, ele está parado na mesa diretora desde o dia da propositura, desde o dia 7 de março. Ou seja, dificilmente esse projeto aqui tende a evoluir. A gente sabe que não dá para dizer que nada vai, porque no Congresso a gente não entende muito de política, né? E a política, às vezes, pode mudar algumas coisas. Mas, teoricamente, esse processo não deve ser aprovado até o final desse mês, e por isso eu acredito sim que no dia 1º de abril nós deixaremos de ter a 8666, a 10.520 e o RDC e ficaremos só com a 14.133. Mas comenta aqui, diz aqui nos comentários para mim, a 8666 já vai tarde ou ela vai deixar saudades? Diga qual que é a sua opinião. Um grande abraço para todo mundo, espero que esse vídeo seja bastante esclarecedor. Eu sei que tem muita gente aí que está se confundindo com essa questão da vigência da lei, então compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus colegas, para que a galera entenda como que está essa situação da vigência da antiga legislação de licitações. Ah, por sinal, hoje eu acabei de publicar a 4ª edição da nova lei de licitações esquematizada, a versão que eu mais atualizei, a versão de 2023, tem muitas novidades importantes e o link vai estar aqui na descrição para você fazer o download. Um grande abraço a todos e até a próxima.